Capítulo 2 da aplicação das normas processuais. Artigo 13. A jurisdição civil será regida pelas normas processuais brasileiras, ressalvadas as disposições específicas previstas em tratados, convenções ou acordos internacionais de que o Brasil seja parte. Artigo 14. A norma processual não retroagirá e será aplicável imediatamente aos processos em curso, respeitados os atos processuais praticados e as situações jurídicas consolidadas sobre a vigência da norma revogada. Artigo 15. Na ausência de normas que regulem processos eleitorais, trabalhistas ou administrativos, as disposições deste Código lhes serão aplicadas supletiva e subsidiariamente. Livro 2. Da função jurisdicional. Título 1. Da jurisdição e da ação. Artigo 16. A jurisdição civil é exercida pelos juízes e pelos tribunais em todo o território nacional, conforme as disposições deste Código. Artigo 17. Para postular em juízo, é necessário ter interesse e legitimidade. Artigo 18. Ninguém poderá pleitear direito alheio em nome próprio, salvo quando autorizado pelo ordenamento jurídico. Parágrafo único. Havendo substituição processual, o substituído poderá intervir como assistente litisconsorcial. Artigo 19. O interesse do autor pode limitar-se à declaração, inciso 1, da existência, da inexistência ou do modo de ser de uma relação jurídica. Inciso 2, da autenticidade ou da falsidade de documento. Artigo 20. É admissível a ação meramente declaratória, ainda que tenha ocorrido a violação do direito. Título 2. Dos limites da jurisdição nacional e da cooperação internacional. Capítulo 1. Dos limites da jurisdição nacional. Artigo 21. Compete à autoridade judiciária brasileira processar e julgar as ações em que, inciso 1, o réu, qualquer que seja sua nacionalidade, estiver domiciliado no Brasil. Inciso 2. No Brasil, tiver de ser cumprida a obrigação. Inciso 3. O fundamento seja fato ocorrido ou ato praticado no Brasil. Parágrafo único. Para o fim do disposto no inciso 1, considera-se domiciliada no Brasil a pessoa jurídica estrangeira que nele tiver agência, filial ou sucursal. Artigo 22. Compete ainda à autoridade judiciária brasileira processar e julgar as ações. Inciso 1. De alimentos, quando, a linha A, o credor tiver domicílio ou residência no Brasil. A linha B, o réu mantiver vínculos no Brasil, tais como posse ou propriedade de bens, recebimento de renda ou obtenção de benefícios econômicos. Inciso 2. Decorrentes de relação de consumo, quando o consumidor tiver domicílio ou residência no Brasil. Inciso 3. Em que as partes, expressa ou tacitamente, se submeterem à jurisdição nacional. Artigo 23. Compete à autoridade judiciária brasileira, com exclusão de qualquer outra, inciso 1, conhecer de ações relativas a imóveis situados no Brasil. Inciso 2. Em matéria de sucessão hereditária, proceder à conformação de testamento particular e ao inventário e à partilha de bens situados no Brasil, ainda que o autor da herança seja de nacionalidade estrangeira ou tenha domicílio fora do território nacional. Inciso 3. Em divórcio, separação judicial ou dissolução de unistável, proceder à partilha de bens situados no Brasil, ainda que o titular seja de nacionalidade estrangeira ou tenha domicílio fora do território nacional. Artigo 24. A ação proposta perante tribunal estrangeiro não induz litispendência e não obsta que a autoridade judiciária brasileira conheça da mesma causa e das que lhe são conexas, ressalvadas as disposições em contrário de tratados internacionais e acordos bilaterais em vigor no Brasil. Parágrafo único. A pendência de causa perante a justiça brasileira não impede a homologação de sentença judicial estrangeira quando exigida para produzir efeitos no Brasil. Artigo 25. Não compete à autoridade judiciária brasileira o processamento e o julgamento da ação quando houver cláusula de eleição de foro exclusivo estrangeiro em contrato internacional, arguida pelo réu na contestação. Parágrafo 1º. Não se aplica o disposto no caput às hipóteses de competência internacional exclusiva previstas nesse capítulo. Parágrafo 2º. Aplica-se à hipótese do caput o artigo 63, parágrafos 1 a 4.